Bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho para os cuidadores de idosos sobre demência e disfagia. Tem alguma coisa a ver? Tem. O que seria a demência? A demência seria quando a pessoa ela tem já dificuldades de guardar na memória como agir, como comer, como se portar numa mesa. Então ele já perdeu lembrar como que tem que fazer tudo isso. E obviamente muitas vezes ele tem mais pressa para comer, ou muitas vezes ele come bem mais devagar. Então ele tem também a disfagia. O que é a disfagia? A disfagia é justamente a dificuldade para engolir. Então, ou ele vai comer muito devagar, ou ele vai querer comer apressadamente, e onde que ele pode se engasgar devido à disfagia. Muito bem, o que nós podemos fazer, nós cuidadores de idosos? Nós temos que, primeiro, cortar o alimento o menor possível. Por exemplo, vou dar um exemplo do mamão, do melão, né? Quando você vai cortar o melão para o seu paciente, você deve cortar em pedaços pequenos, bem pequenos mesmo. Por quê? Porque ele vai, na ânsia de comer rapidamente, ele pode colocar um pedaço maior na boca, ou ele pode colocar 2 pedaços na boca e ele vai engasgar. Então, a maioria, às vezes, se engasga até com arroz, se engasga com água, com a própria saliva, eles começam a se engasgar. Então, com isso, há um desinteresse em se alimentar. Então, é quando eles começam a ter uma perda de peso. Eles começam a perder peso, e isso é muito ruim para eles, não é verdade? Então, sempre deve falar com a família, ou se você é responsável direto por ele, levar ao geriatra. Marca uma consulta com o geriatra e vamos cuidar dessa parte da demência, não só da demência, como da disfasia. Então, é muito comum também, além do engasgo, o idoso ele vai ter tosse comum, é bastante comum, e a voz rouca. Vai deixar a comida escorregar pelo canto da boca, muitas vezes, durante as refeições, e aí ele começa também a perder peso. Então, isso são sinais de que ele pode estar já desenvolvendo um quadro de demência e de disfagia. Desculpe. Então, é muito importante também a higiene bucal. Então, deve-se fazer a higiene bucal, é muito importante. Levar ao dentista o idoso. Se o idoso não pode ir até o dentista, consiga um dentista que vai até a residência do idoso, mas é muito importante. Então, faça a higiene bucal do idoso. Se ele usa prótese, tira a prótese, limpa. Se ele pode fazer, dá a escova na mão dele com a pasta, ensina ele a fazer. É muito importante que ele faça. Você só está ali para orientar. Você não deve estar fazendo muito por ele. Você deve orientar para que ele faça, para ele se sentir importante. E para ele isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho também da catarata. Bom, é outra coisa que deve se levar o paciente, falar com a família, ou se você é responsável direto, levar o paciente ao oculista. Se ele não pode ir até o local, tem muitos oculistas que vêm na residência do paciente, é só procurar saber porque tem. Então ele começa a ter a vista embaçada, ele começa a reclamar que ele está tendo uma visão dobrada. Ele está vendo objetos, pessoas dobrado, 2 pessoas, 2 objetos, a vista embaçada. Então, isso é um sinal de cataratas. Então, deve-se procurar um oftalmologista e se ele não pode ir até o oftalmologista, tem muitos que vêm até a casa do paciente. Então, não se esqueça disso, tá? Então, todo cuidado é pouco. Então, para isso, nós somos cuidadores de idosos. Temos que ter todos esses cuidados para com nossos pacientes, ok?
Muito obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigada.